Queridos irmãos, paz de Cristo Jesus, nossa meditação de hoje está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Vamos à leitura. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano estava em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Irmãos, Lucas aqui ele não identifica quem são os ouvintes dessa parábola. Mas o erro denunciado aqui é típico de fariseu. Os fariseus, eles cometiam esse erro. Os fariseus, eles se achavam muito justos, se achavam melhores do que os outros. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos, para nós não ficarmos parecidos com esse fariseu. Infelizmente, nós conhecemos pessoas do nosso meio que são assim, que se acham melhores do que os outros, que estão sempre se justificando diante de Deus, e pessoas que realmente se acham melhores do que as outras. Irmãos, essas pessoas elas acham que Deus está sempre devendo algo a elas. A oração delas é exatamente como a oração desse fariseu. Oram, clamam a Deus como se Deus devesse algo para eles, como se eles fizessem coisas muito boas. Observe que o fariseu ele não perde tempo em apontar o dedo para o publicano. E tem muitas pessoas no nosso meio que são assim, elas estão sempre apontando o dedo para outra e se justificando, se achando melhores, porque eu faço isso, porque eu vou todo dia para a igreja, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço aquilo. Ele está sempre apontando o dedo para outra pessoa. E essas pessoas, elas se acham muito certas. Elas se acham amigas de Deus, muito próximas a Deus. E são incapazes de olhar para dentro de si. São pessoas que não conseguem olhar para dentro de si, só conseguem olhar para fora e ver o defeito do irmão, ver o defeito da irmã, mas não conseguem olhar para dentro de si e ver que ela também é cheia de defeito, que também ela é imperfeita, assim como todos nós somos. O publicano, irmãos, era a pessoa mais improvável de estar ali no templo, porque o publicano ele visava muito dinheiro. O publicano geralmente era uma pessoa desonesta, mas estava ali aquele homem, rasgando o coração dele para Deus. O fariseu estava de pé, que era realmente a posição de oração, era estar de pé. Irmãos, provavelmente ele até fazia tudo aquilo que ele falou. Eu creio que ele era um fariseu, ele cumpria a lei, a regra, ele fazia realmente tudo aquilo que ele falou que fazia. Mas o espírito da oração dele é que estava totalmente errado. Era o espírito da oração dele. Ele orava como se ele merecesse alguma coisa. E eu sei que você conhece pessoas assim, que acham que merece o favor de Deus. O favor de Deus é a graça. Graça é o favor imerecido, mas tem pessoas que não entendem a graça de Deus. Elas acham que elas merecem o favor de Deus. Na oração daquele fariseu não havia a dependência
aquela dependência que nós temos que ter de Deus. Ele mesmo, ele era autossuficiente. Ele só estava mostrando para Deus o quanto ele era bom. Essa é a oração daquele homem. Parece que ele queria ouvir um elogio de Deus. Acho que ele queria que Deus descesse, desse um tapinha no ombro dele e falasse: é isso aí, meu servo, você é muito bom. É isso que aquele homem queria. E é isso que muitas das vezes nós vemos em irmãos nossos que acham que Deus tem que descer e dar um tapinha no ombro dessa pessoa e falar: meu irmão, você é bom, você realmente é um meu servo. Poucos são servos como você. E, irmãos, o fariseu é diferente, o publicano é diferente. O publicano, ele estava convicto do seu pecado. Essa é a verdadeira oração. É a convicção do nosso pecado, é saber que somos imperfeitos, é saber que somos pecadores. E aquele publicano, ele tinha certeza, ele sabia que ele não era perfeito, ele sabia que ele era um pecador, sabia que era indigno de estar na presença de Deus. Assim temos que ser, irmãos. Temos que reconhecer que nós não somos dignos de nada do que Deus tem feito por nós. Temos que nos humilhar diante de Deus. Essa é a nossa oração. Clamando pela misericórdia de Deus, sabendo que mesmo sem ser merecedor, nós clamamos pela misericórdia de Deus. Por mais que você seja certinho, que você pelo menos se ache certinho, você nunca vai ser digno. Você nunca vai ser digno de algo de Deus. Essa é a verdade. É tudo graça, meus irmãos. É tudo um favor imerecido. Nós temos que nos achegar diante de Deus como aquele publicano, nos humilhando, nos rasgando, e reconhecemos que não somos nada diante do nosso Deus. Essa é a verdadeira oração. E Jesus deixa claro aqui, irmãos, que o pecador arrependido, se o pecador arrependido se humilhar e procurar a misericórdia de Deus, ele achará. Amém? Fica com essa palavra para você refletir. E eu quero orar pelas nossas vidas. Santo Deus poderoso, Senhor, eis-nos aqui reconhecendo, Pai, que somos falhos, que somos pecadores, Pai, que não merecemos, Pai, o seu perdão, Pai. Oh, Deus, mas sabemos que a sua misericórdia é grande, Pai. A sua palavra diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã e nós cremos nisso, Pai. Senhor, que a sua misericórdia venha nos alcançar nesse dia, Senhor. Eu oro não pela minha vida, não só pela minha vida, mas pela vida de todos que estão me ouvindo, Pai. E desde já eu te agradeço, Pai, porque eu creio, Pai, que o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado, Jesus. Eu oro em nome do seu Filho amado Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Amém.